Oi, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vou falar um pouco sobre o Jardim do Éden. Jesus está muito certo quando diz que a verdade liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8 versículo 32. A verdade te liberta de doutrinas controladoras e crenças equivocadas. Eu fui desses que foi liberta e não há nada melhor na vida do que se libertar do medo da condenação e da morte eterna. As religiões equivocadas, com seus sistemas de crenças, controlam as massas pelo medo da morte e destruição eterna. Mas, que verdade é essa? A verdade é que a Bíblia não é um livro de histórias nem de leis de moral condenatória. Nem a história de um Deus separado de nós que está sentado num trono em algum lugar no universo. Mas é um livro de biografia nossa, do Deus que habita em nós. A Bíblia é um livro de psicologia humana. As histórias contidas nela são parábolas com significados psicológico para conhecimento da nossa natureza divina. As religiões, por não saberem disso, fazem uma interpretação literal dos acontecimentos históricos da Bíblia, trazendo uma realidade triste para esse mundo. No dia que elas pararem de julgar e interpretar a Bíblia da maneira correta, como um livro simbólico de psicologia humana, o mundo será o paraíso restaurado. Não conhecem a fonte criadora que tem amor incondicional pelos seus filhos. Isaías capítulo 49 versículo 15 diz: Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Salmos capítulo 27 versículos 11 diz: Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. Mateus capítulo 18 versículos 14 diz: Assim também, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Essas religiões mesmas criam a realidade delas buscando um Deus fora delas, sendo que o eu sou delas é Deus. Êxodo 20 versículos 2 ao 4 diz: Eu sou Jeová teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. O seu eu sou é o único Deus, não há outro. O eu sou deles, a sua consciência é Deus. Eles só enxergam o Adão, o mundo material e acreditam que tudo tem que ser com muita luta e trabalho árduo e ainda assim acabam colhendo espinhos e abrolhos. Hebreus 3 versículos 10, 11 e 12 diz: Embora vissem minhas obras, durante 40 anos. Pelo que me indignei contra essa geração, e afirmei: sempre se enganam no coração, e desconhecem os meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja entre vós quem tenha coração mau e infiel que se afaste do Deus vivo. Existem variáveis graus de consciências, cada qual criando as suas próprias realidades, mas todas essas consciências com seus graus variados pertencem a uma única consciência maior chamada Deus pelos homens. Na Bíblia essa consciência é chamada também de luz. Cada espírito ou consciência colocada no homem tem sua individualidade. Cada um criando sua realidade com o que se alimenta, os frutos colhidos no jardim interior, o jardim do Éden plantado por Deus, sua consciência. Temos que fazer isso fazendo as escolhas. Fomos feitos à imagem de Deus, temos o livre-arbítrio para escolher entre o certo e errado. Talvez você me pergunte, o que é certo e errado? Vou te explicar de uma maneira simples. O certo é baseado no amor e errado é baseado no mal. O drama bíblico simbólico do Jardim do Éden acontece dentro de cada ser humano aqui na Terra. Gênesis capítulo 2 mostra como Deus criou os avatares para que o seu espírito dividido em vários fractais habitasse na Terra e tivesse todas as sensações. Ou seja, ele se dividiu em pequenas porções dele mesmo chamado fôlego de vida ou Espírito Santo, que são graus variados de consciência. O grande oleiro pensador imaginou a humanidade e criou, pôs nela o seu hálito da vida ou Espírito Santo. A humanidade representada na Bíblia é esse homem Adão.
Gênesis capítulo 2 versículos 7 e 8 diz: Então Jeová Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Jeová Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que modelara. Porque esse drama bíblico não pode ser entendido de uma maneira literal e histórica e sim como uma alegoria ou parábola. Por causa do próximo texto, o versículo 9, que diz: Jeová Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Note que esse texto usa dois símbolos, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso já mostra que a Bíblia é um livro simbólico com muitos enigmas. Daniel capítulo 2 versículo 47 diz: O rei disse a Daniel: Realmente, o Deus de vocês é Deus de deuses, Senhor de reis e revelador de segredos, porque você conseguiu revelar esse segredo. Na verdade, esse drama bíblico do Jardim do Éden se desenrola dentro da mente de toda a humanidade. Quando Jeová Deus criou Adão, que é um símbolo da humanidade, Deus fez cair sobre ele um sono profundo. Gênesis 2 versículo 21 e 22 diz: Então Jeová Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois, da costela que tirara do homem, Jeová Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. A mulher Eva que Jeová Deus criou do homem simboliza na verdade a nossa consciência. A consciência de Adão. Esses textos mostram porque a Bíblia diz que Adão e Eva dormem. Ela não fala que eles acordaram do sono. Esse sono é como o sono da morte, todos estamos dormindo o sono da morte. Porque a humanidade está na verdade num sono profundo e perdeu a sua identidade como Deus, esqueceu que é o templo do Deus vivo e tem dentro de si o Jardim do Éden. Só lembramos que somos um com Deus quando despertamos como Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 versículos 21 e 22 diz: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Na verdade, o homem está dormindo como Adão e quando ele desperta e sabe que ele é Deus, ele desperta como Cristo Jesus. Isso mostra que a Bíblia na verdade não fala da morte natural do corpo, mas sim de uma morte simbólica, uma morte em vida, por estarmos dormindo e não sabermos que o reino de Deus está dentro de nós, que nossa consciência é Deus, que tudo é possível para nós e que nossa imaginação desperta é Cristo. Efésios 5 versículo 14 diz: Pois é luz tudo que é manifesto. É por isso que se diz: Ó tu, que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Esse jardim representa o jardim das escolhas, o livre-arbítrio no homem, a livre escolha, é como uma dádiva de Deus, um presente. As árvores representam plantações na mente do homem. Lembre-se do que o Mestre Jesus falou, em Lucas capítulo 17 versículos 20 e 21 diz: Sendo Jesus interrogado sobre como viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 6 versículo 45 diz: O homem bom, do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal, de seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Isso mostra que esse jardim é dentro do homem. É o jardim do conhecimento. De toda árvore boa ele pode comer à vontade. Então vamos pensar nesse jardim de pensamentos dentro de você. O que representa cada árvore? Já sabemos que tem a árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que representa as outras árvores que Deus diz que o homem pode comer à vontade? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5 versículo 22 e 23, lá diz: Por outro lado, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. O Espírito do qual se fala nesse texto é você.
Lembra-se que Deus soprou nas narinas parte dele, seu espírito, e reanimou o avatar que representa você no mundo imaginário da matéria, Adão, e você veio a ter uma alma vivente. Nesse jardim dentro de você ele plantou várias árvores boas para alimento. A árvore do amor, da alegria, a árvore da paz, da paciência, a árvore da bondade, da benignidade, a árvore da fé. Poucos estão comendo desse fruto, a árvore da brandura e autodomínio. O fruto dessas árvores que você come, faz Adão, que representa seu corpo físico, viver em realidades paradisíacas aqui fora. Esses jardins são seus pensamentos ou imaginação. O que você pensa e sente cria sua realidade. Essas árvores são também, cientificamente falando, frequências de energias que provêm do Pai, sendo que a mais alta frequência é da primeira mencionada, a árvore do amor, ou energia do amor. Portanto, meus amigos, vamos nos alimentar bastante dos frutos dessas árvores para colhermos só realidades boas e maravilhosas. Filipenses capítulo 4 versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Gênesis capítulo 2 versículos 16 e 17 diz: e Jeová Deus deu ao homem este mandamento: de todas as árvores do jardim podes comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer. Isaías 61 versículo 3 diz: para dar aos que choram por Sião uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de um espírito desanimado. E serão chamados de grandes árvores de justiça, plantadas por Jeová para ele ser glorificado. Bem, meus amigos, para que o vídeo não fique muito longo, no próximo vídeo explicarei sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal e o que representa cada personagem dessa parábola no capítulo 3 de Gênesis. Obrigada por assistirem a mais um vídeo do meu canal. Se inscreva no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. Fiquem com o Pai. Na verdade, vocês já estão com Ele. Nós somos o templo do Deus vivo. Mudando um pouco esse texto. O templo vivo de Deus. Até mais.